muitas vezes você tem uma pessoa dentro de casa que já tem problema respiratório. Já tem pessoas que têm bronquite, pneumonia, pessoas que têm algumas doenças crônicas e muitas vezes você quer culpar só a doença crônica, mas você não tem ideia do que está acontecendo dentro de casa. A gente resolveu chamar, então, através dessa pesquisa, chamou a atenção para o lado respiratório. Nunca se falou tanto em doenças respiratórias como nos últimos tempos. E é claro que a gente vai continuar falando. E com esse tempo chuvoso, como todo mundo sabe, o clima muda. Até frio a gente está sentindo na cidade de Teresina de vez em quando. E aí, algo que a gente não sentia tanto, essa é a verdade. E o médico, o Dr. Braulio, se encontra aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Dr. Braulio, Diego. Ele que é médico pneumologista e veio hoje nos alertar sobre os riscos respiratórios, da presença muitas vezes do mofo dentro de casa e que muitas vezes você culpa só o problema que aquela pessoa tem. De repente você tem um cidadão dentro de casa que tem um problema respiratório, tem uma doença crônica e ele está convivendo dentro do ambiente e não percebe que aquele ambiente com mofo ou até com infiltração pode trazer problemas para a saúde de quem já tem problema respiratório, né, doutor? Exatamente. Em primeiro lugar, bom dia, Vanusa, bom dia a todos os bem-vindo. telespectadores do Bom Dia News. Esse é um tema bastante importante porque até, como eu falei para você anteriormente, o mofo é um dos grandes inimigos da pneumologia, um dos grandes inimigos do aparelho respiratório. Isso porque ele pode causar inúmeros problemas e muitas vezes é um inquilino indesejado, é um inimigo invisível que a gente quase não consegue perceber e que causa sintomas muito frequentemente nos pacientes, principalmente os pacientes com doenças respiratórias. E aí a gente chama atenção porque a gente já ouviu falar muito em rinite, sinusite, mas nos últimos tempos, muitas queixas de bronquite. Isso, a gente tem que entender um pouco, Vanusa, o que é o mofo. Na verdade, o mofo é uma colônia de fungos. Então, formado por diversas espécies de fungos, como, por exemplo, o Aspergillus fumigatus. E esses fungos se reproduzem através de esporos. Então, eles liberam esporos no nosso meio ambiente. E aqueles esporos, ao entrar em contato com o nosso organismo, vai causar sintomas. Então, se esses esporos entrar em contato com os seus olhos, você pode ter conjuntivites, lacrimejamento, coceira nos olhos. Se entrar em contato com a sua pele, pode causar dermatites. E, principalmente, nós inalamos isso. E isso adentra no nosso sistema respiratório. Ao entrar no nosso nariz, isso pode causar rinites, que é o que a gente mais comumente fala, inclusive até pelo esse odor que ele tem. Mas o que a gente tem que lembrar é que os fungos eles podem causar muito mal a quem tem suscetibilidade a ele, pessoas que têm alergia aos fungos, e principalmente pacientes que têm asma, porque os fungos podem exacerbar uma doença asmática. Isso a tal ponto, Vanusa, que muitos pacientes que chegam ao nosso consultório com uma doença intratável, uma doença que não melhora com nada, muitas vezes o problema é o fungo que está dentro, né, o mofo que está dentro da sua casa, e que constantemente, diariamente, está sendo responsável pelas suas exacerbações. E aí a gente chama atenção do que pode desencadear, na verdade, essas crises. A gente já falou, o doutor explicou perfeitamente bem o que pode acontecer relacionado a esse mofo, mas aí a gente chama atenção para o pulmão. De que forma que esse pulmão, o que está sadio, ou até mesmo o que não está, que tem uma doença crônica, por exemplo, pode sofrer. Porque vamos lá, aquela pessoa que tem uma doença crônica, ela passa mais tempo dentro de casa. Essa é a verdade. Né? Passa mais tempo dentro de casa, passa mais tempo dentro de um quarto. E a gente sabe que dentro de um quarto tem de tudo um pouco. Né? Tem um guarda-roupa, tem roupas, tem as camas, os lençóis que ali estão. E aí as pessoas pensam sempre no lado da alergia. Não, eu tenho uma rinite, sempre pensam nos cuidados necessários, que é sério e que tem que acontecer. Mas aí, como chamar a atenção relacionada aos pulmões? O problema respiratório. Então, o problema respiratório relacionado ao mofo, na grande maioria das vezes, se dá em pessoas susceptíveis, que têm asma e que vão desenvolver sintomas persistentes de falta de ar, que pioram muitas vezes o seu ambiente, tosse, chiado no peito. Mas aqui eu vim alertar toda a população, inclusive lembrando de um caso que ocorreu recentemente, foi a morte do Abílio Diniz, que o Abílio Diniz morreu por um problema de uma pneumonite. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que o mofo pode causar uma doença gravíssima, chamada pneumonia de hipersensibilidade, que é uma pneumonite
que é uma inflamação que ocorre numa região dos nossos pulmões, chamada de intertício, que é uma região responsável pelas trocas gasosas. Então, as pessoas que têm uma inflamação grande nessas regiões podem desenvolver falta de ar, hipoxemia, ou seja, a saturação no sangue cair, e muitas dessas pessoas evoluem com uma doença progressiva e podem levar à morte. Inclusive, uma das causas muito comuns de se encontrar esse tipo de paciente em filas de transplante. Então, lembrar que o mofo não causa só alergia, ele pode causar doenças gravíssimas, como a pneumonia de hipersensibilidade, e a pneumonia de hipersensibilidade pode levar à morte. Quando o doutor fala sobre esse assunto, a gente acaba, de uma certa forma, entrando dentro da casa do cidadão e na vida do cidadão, que nem de longe imagina que o mofo, porque durante muitos anos o mofo é um problema só de quem tem alergia, só de quem tem problemas nem tanto respiratórios, mas assim, um pouco, mas principalmente quando se fala em sinusite, quando se fala em rinite. Veja a informação que o doutor está levando para quem está em casa, que as pessoas nem imaginam. De repente você está sofrendo com um problema e você não imagina que o mofo que está lá na sua casa, que persiste, é algo que tem que ser chamado a sua atenção. E nos últimos tempos a gente sabe que o nosso clima não é mais o mesmo. Bom, exatamente. Bastante, né, doutor? E isso é o que a população tem que saber. O mofo, ele gosta de ambientes úmidos, ele gosta de ambientes pouco ventilados. Então, sempre que você tem um mofo, pode ir procurar algum problema estrutural, alguma mau planejamento na casa ocorreu. Como você colocou nessa pesquisa, cerca de 85% das nossas casas tem problemas com infiltrações, tem problemas com o mofo. Então, quando nós temos um mofo na nossa casa, é lógico que nós temos que procurar remover, repintar, mas somente isso não resolve. Nós temos que ventilar melhor os nossos ambientes, nós temos que resolver os problemas de infiltração, e muitas vezes é um ambiente muito úmido, inclusive nesse período do ano, né? Lembra que a gente, no período seco, a gente usa os umidificadores. Nesse período, se você tem um ambiente muito úmido por causa das chuvas, você pode usar os desumidificadores, que é o contrário, ele vai tirar a umidade do nosso ambiente e impedindo que o mofo cresça nesses ambientes. O que falar do ar-condicionado dentro desses ambientes em épocas assim, principalmente com mofo? Normalmente, os ar-condicionados, eles ressecam o nosso ambiente. Então, isso não favorece o crescimento do mofo. Tá? Entretanto, em alguns ambientes, quando existem infiltrações próximos aos ar-condicionados, esses mofos podem crescer e o ar-condicionado pode liberar no meio ambiente. Por isso, é importante que a gente sempre fala, quando vem dar entrevista, que os ar-condicionados têm que ser limpos periodicamente. Tem que ser feita aquela limpeza no seu filtro e aquela limpeza mais técnica periodicamente. Ainda falando do pulmão, mais algum tipo de alerta e informação que seja importante levar para a sociedade? De doenças crônicas que tenham que ter o máximo de cuidado com essa questão do mofo? Bom, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, nós pneumologistas, nós alergistas, os alergistas e os pneumologistas, é de que o ambiente influencia na sua saúde. Se você achar que o mofo não vai causar nenhum problema para você, você está extremamente errado. Como eu falei, não adianta tomar remédio, não adianta ir aos médicos, não adianta gastar dinheiro com inúmeras medicações, se o fator agressor ao seu pulmão, se o fator responsável pelas suas crises está dentro da sua casa. Então, o ambiente é extremamente importante, o combate ao mofo é extremamente importante, e eu ressalto mais uma vez, o mofo é sim um dos grandes inimigos do nosso pulmão. Doutor, nesses últimos meses, a gente aproveita a sua vinda para cá, porque é necessário, a gente falou do mofo, mas a gente tem que continuar falando da questão respiratória. O que tem chamado mais atenção nesses últimos tempos, principalmente com esse clima chuvoso relacionado aos pulmões? Bom, em primeiro lugar, o que chama muita atenção realmente é a presença do mofo, que vem aumentando nas casas por causa da baixa umidade, baixa incidência de luz solar, a diminuição da ventilação, mas também nesses períodos é mais comum haver a disseminação de infecções virais, não é? Lógico que infecções muitas vezes como a dengue é mais comum, mas infecções respiratórias virais, as gripes, as famosas gripes, os resfriados, começam a proliferar muito mais nesse período, até porque as pessoas começam a se acumular, né, mais em ambientes fechados, e isso facilita essa proliferação. E a gente tem percebido também tosses grandes nos últimos tempos, e a gente sabe que geralmente puxa para o lado mais da alergia. Mas pode nem sempre ser isso? Sim, tosse sempre é. A tosse, Vanusa, é o que eu sempre digo, é um sintoma.
A grande maioria dos pacientes, quando sabem que tem uma tosse, chegam para o médico e dizem, eu quero um xarope. E a impressão, e a visão que nós médicos temos é o que está acontecendo com essa pessoa. Porque tosse pode ser por inúmeras causas. As principais causas de tosse, principalmente tosses crônicas, persistentes, é uma rinocinusite crônica, é uma doença do refluxo, né? É uma asma que muitas vezes só se manifesta através da tosse. Então, se você tem uma tosse crônica, se você tem uma tosse persistente, procure um médico para tentar descobrir a causa dessa tosse. E não somente para tomar um xarope achando que isso vai resolver. Porque muitas vezes um xarope pode aliviar, mas não tratar a causa específica da tosse. O que falar das inalações, que muitas vezes são feitas e nem sequer a pessoa procura, muitas vezes, um profissional. Tem gente que vai faz as inalações de forma, muitas vezes, irresponsável. As inalações, na verdade, na grande maioria das vezes as pessoas colocam soro fisiológico, outras substâncias broncodilatadoras. Na grande maioria das vezes, elas vão ter benefícios para pacientes que têm doenças de via aérea, como a asma, o DPOC, não é? Então, muitas vezes, o que eu vejo comumente é que as pessoas têm qualquer sintomas e começam a usar. E muitas vezes não vai ter nenhum benefício, uma perca de tempo, uma perca de recursos também. Então, essas inalações, elas são boas e são proveitosas para pacientes indicados, para pacientes que têm asma, bronquite. Fora isso, não tem essas indicações. Pronto. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa assistindo o programa, doutor? Bom, então o que eu queria dizer a todos vocês é que cuidem da sua saúde respiratória, e uma das formas de cuidar da sua saúde respiratória é cuidar do seu meio ambiente, né? Não somente prestando atenção no mofo, mas também prestando atenção nos ácaros, né, locais empoeirados, porque tudo isso pode levar a uma agudização, a uma manutenção de sintomas e a um não controle de suas doenças respiratórias crônicas. Muito bom. A gente quer agradecer a sua presença. E quem quiser entrar em contato com o doutor, como é que faz, doutor? Bom, pessoal, estou nas redes sociais, meu nome lá nas redes sociais é Braulio Diego, né? E lá tem todas as informações para quem quiser entrar em contato, enviar um direct, nós estamos às ordens.